E aí, pessoal, estamos ao vivo. E aí, Bruno, Suelen, enquanto a gente vai se preparando aqui, se quiser compartilhar a live com as pessoas que vocês acreditam que o conteúdo possa agregar, não para dono de empresa, mas para quem trabalha numa empresa que quer crescer, desenvolvimento profissional, saber se vender, ou qual o processo de venda, né? Isso é importante saber também. E aí, Kevin, Henrique, e aí, grande Krishnotsava, Érico, Ricardo, Silmara, sejam bem-vindos, pessoal. Deixa eu chamar o Romero aqui. Enquanto a gente se prepara, compartilhe a live. E é E aí, isso aí, pessoal. E aí, Renan? tudo certo? Tudo certo? Como é que estão as coisas aí? Tudo jóia. Aí o pessoal Na tá paz? chegando, estão dando Ah, oi aí. legal aí. Tô vendo o pessoal aí. Luiz, Line. Aí, o pessoal fez divulgação em massa aqui, hein? Pô, aí sim, aí é legal, hein? Aí é Vamos ver se bom. dá. Ó, começou a venda aí já, né? Vendendo já a live. É, já começando aqui, ó. Já Legal. conhecia a CEO da RM9, Renan? Já conheceu a Então, CEO da RM9? Não não, me conhece? apresente, me apresente. Aqui, ó, vou apresentar a Isabela aqui, ó. Essa é a A CEO da Isabela? RM9. Aqui, ó. Ah, essa aí. É essa Essa é aí a que melhor CEO que eu já vi, hein? é. Dá um aí pro pessoal, Isabela. Tudo bem? Ah, agora a gente vai bombar. Agora a gente vai Agora bombar. vamos bombar aqui a arma secreta aqui da live. Pois é. Pô, legal. Legal, dá um oi pro pessoal, dá tchau aí. Tchau. Tchau. Depois a gente se vê de novo. Tá bom. Bacana. Ricardo, Miquel, Cristiane, sejam bem-vindos. Silmara, oi, Silmara. E aí, Romero? E aí, obrigado pelo convite, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. Imagina. Eu lembro quando você contou sobre esse projeto e bacana que ele agora está se concretizando, né? Sim, sim. É bem legal. E a ideia até de trazer conteúdo aqui é que não é para ser só uma coisa minha ou só uma coisa, né, que a gente só fique postando dicas, mas é fazer um colaborativo. Até estava conversando agora há pouco com o Henrique, que está aqui na live, Aham. sobre projetos colaborativos, né? Isso é muito legal. A tua ideia, a tua experiência contribuindo com todo mundo que vai estar assistindo aqui, a minha percepção também, eu acho que é bem legal, uma construção conjunta, né? E essa é a ideia, todo mundo junto fica bem mais interessante. É, sim, acho que como tudo na vida, ela é uma cocriação, né? Sim, Então, hoje não existe nada que você consiga fazer sozinho. Então você precisa da ajuda das pessoas, então e essa atmosfera de conhecimento ela é muito importante para qualquer negócio que a gente venha fazer, né? sim, sim. Ah, perfeito. Ah, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que você domina mesmo, hein? Geração de novos Opa, negócios. Até vou começar a me apresentar para tá quem veio bom? do perfil do Romero aí. Eu sou o Renan Machado, eu Eu estou trabalhando com coaching agora, desenvolvimento pessoal e profissional, e a ideia dessa página Coaching Empreendedor é justamente isso, é agir na transformação de empreendedores, de quem quer um desenvolvimento profissional e conseguir uma carreira de alta performance. E através dessa ferramenta, né, do Instagram, que a gente vai fazendo lives, fazendo postagens, que a gente vai estar contribuindo. E, bom, e o Romero eu conheci quando eu trabalhei na minha primeira agência, né? Eu entrei como desenvolvedor e o Romero trabalhando lá no atendimento, geração de novos negócios, e foi aí que a gente se conheceu. Depois daí, eu saí, abri a minha própria empresa e deu o Romero também, né? Foi para outra agência e a gente manteve o relacionamento, fez a parceria dentro dessa agência e agora o Romero tem a própria agência também, né? Que Sim. Acho já que já tem um foram uns tempinho. 7 anos aí, né, Renan?
Pois é, cara. Eu tenho bastante história para contar. Bastante história aí. Legal. Esse foi um É, prazer. Obrigado pelo convite mais uma vez. Então, espero aí que eu consiga passar um pouco aí para o pessoal que está assistindo, né? Um pouco da minha experiência. E acho que o objetivo, como você falou, é um papo bem aberto mesmo, né? Acho que vale a pena reforçar para o pessoal sim. interagir ali, né? Para a gente fazer um bate-papo bem legal mesmo. Sim, a ideia aqui não vai ser uma aula, uma palestra, vai ser um bate-papo, né? Uma coisa bem entre nós aqui, né? Então, o que vocês Ah, sim. tiverem de quiser comentar, participar, e fiquem todos muito à vontade de fazer pergunta também. Então, eu já vou começar fazendo a pergunta que abre aqui para a gente. O que que é geração de novos negócios? Isso aí é a pergunta de 1 milhão, né? 1 milhão de É, dólares, né? Não, mas assim, eu gosto, tem várias definições, né? Mas uma das definições que eu mais gosto é a definição que fala sobre você conectar entre identificar uma necessidade muito grande e você conectar o que você tem de serviços, de produtos e serviços para essas pessoas que têm essa dor latente, né? Então, sim, assim, na minha concepção, né, na minha visão, é mais assim, você adequar os seus produtos e serviços para alguma necessidade que tem no mercado, né? sim. Resolver Então, um é dessa problema. forma que eu penso, né? É resolver um problema, né? E como muitas pessoas pensam, assim, né? Agora já desmistificando alguns mitos, né? Que às vezes o vendedor ele precisa ter, assim, nascer, né, com um dom especial, né? Uhum. Muito articulado e com uma, vamos dizer assim, com uma eloquência muito grande, mas assim, hoje eu começo, depois de um tempo, né, mais de 10 anos participando de venda B2B, e acompanhando também muitas equipes de vendas, né, então tive uma oportunidade muito grande de participar de uma empresa onde eu era o apoio de vários gerentes de negócios, né, e naquela oportunidade assim que eu tive, sentiam muitos gerentes muito grandes, assim, muito de alto escalão, muito feras, assim, sabe, desde o cara mais, assim, inteligente até aquele cara que tinha muita, de repente era mais força de vontade, né? Sim. E de lá para e eu acabei hoje fica mais claro, né? Mas na época eu percebi assim que os profissionais que mais fechavam vendas eram profissionais que tinham um processo de um método, né? Muito bem claro, muito bem definido e tinha uma constância, né? Então, às vezes não era aquele cara, o showman, que conseguia bater as metas, né? E eu via, porque eu acompanhava a meta de todos esses gerentes de contas, e nós trabalhávamos com grandes contas nacionais, então eu acabava percebendo, assim, que o cara que mais conseguia bater a meta é aquele cara que fazia sabe, o feijão com arroz, digamos assim, né? Uhum. Mas fazia aquele processo contínuo, né? E a gente fala Sim. de alta performance, né? E na minha concepção, a alta performance não é aquele cara que dá aquele salto, aquele pico, sabe? Mas é aquele cara que sempre mantém aquela constância, né? Sim. Então, assim, e hoje fica claro, né? Que hoje a gente trabalha com processo de vendas, né? Então, eu, como CEO da RM9, hoje eu estou à frente das vendas da RM9, e a gente vê que a gente tem sucesso quando a gente tem aquela constância, nem aquele pico, nem aquele tiro de cavalo louco, a gente chama, né? Que é Uhum. cavalo paraguaio, né? Mas Ah, assim, a gente sim. consegue ver que a gente tem sucesso quando tem aquela constância, né? Sim. Seguir o método e seguir o processo, né? Então, Sim. hoje, assim, isso que eu vejo, assim, que é um caminho meio que sem volta, sabe? Ah, sim. É pensar também numa coisa mais estruturada, né? Que nem você falou, um processo, é um caminho que você vai seguir, que você não tem que ficar dando pulos para conseguir conquistar. Sim. Algo linear que você sempre vai tendo um resultado legal. Eu gosto dessa visão também, porque Uhum. não fica naquela cobrança de não, você tem que Uhum. aumentar muito os teus resultados e tal. Isso acaba desgastando, às vezes. Então, se você tem uma coisa Sim. mais linear e contínua, é algo que a gente tem que realmente valorizar. É um resultado, é uma coisa boa e é um processo, como você falou. É um planejamento, é uma estrutura e é um caminho que você vai Uhum. seguir. Legal, perfeito. Hoje eu acredito que vendas, ele não é só... Vendas é metodologia e processo, Uhum. né? Então, é entender quantos e-mails que eu tenho que mandar, quantas ligações eu tenho que fazer, entender essa taxa de conversão e, principalmente, né, não empurrar o teu produto, o teu serviço para o cliente.
Mas é identificar uma dor mesmo e conseguir conectar o que você tem de melhor para oferecer para que ele consiga resolver aquele problema. Na realidade, eu acredito muito assim que hoje o vendedor ou seja, hoje o poder não só, hoje está muito mais evidente, né? Mas o poder hoje está na mão do cliente, né? Então, assim, o papel hoje do vendedor ou do prestador de serviço é identificar qual que é esse problema que ele tem e, de certa forma, tentar ajudar de uma forma genuína, né? Não só Sim. querendo você, não, puxa, tem uma meta, eu tenho que cumprir, é isso que eu tenho, e tentar empurrar. Porque, na realidade, no final, acaba gerando uma má experiência e isso não é um ganho, né? Porque daí tem o valor Sim. da marca, tem outros valores, talvez que sejam até intangíveis, mas que são muito importantes, né? Então, hoje eu vejo o papel do vendedor como ou do account, um executivo de contas, como uma pessoa que, assim, que tem um repertório muito grande, entende muito bem as soluções que a empresa dele oferece e tenta ajudar o cliente de uma forma que, se, puxa, será que isso vai fazer sentido para esse momento que ele está? Então é mais isso do que de repente você só empurrar uma venda, empurrar um discurso ou tentar fazer com que tua venda seja mais importante do que aquilo que ele realmente precisa, né? Sim. Você entrega ali para ele uma relevância, né? Você vai entregar para ele uma solução, uma coisa que vai fazer sentido para ele. Não é só uma venda, né? Ah, tá aqui, compre, tá aqui, entregou, pronto, acabou. Até que nem a gente tem aqui falando sobre pós-venda. É uma relação que você não faz só uma venda. Tá aqui o meu produto, acabou o processo ali. Tem todo um relacionamento, né? Que você faz desde o começo, quando você vai prospectar, daí faz a venda, o depois da venda também, que é o pós-venda. Uhum. Até o Luiz comentou aqui, mas sempre manter o pós-venda em uma qualidade como na hora da venda. Sim. Porque às vezes tem gente que vende e deixa pronto. Ah, agora não quer mais saber do Assim, cliente, não resolve mais o problema dele. inclusive se você for estudar um pouco sobre receita previsível, né? Não sei se você já ouviu falar tem um livro muito bacana assim que agora eu estou estudando sobre ele, né? Já tinha aplicado, já tinha trabalhado na prática e agora eu estou num processo de implementação na RM9, né? Então, vamos dizer assim, o pós-venda, que nós chamamos, ele é tão importante quanto, né? Tanto é que existe toda uma metodologia para cuidar desse processo, né? Então, uma das Sim. coisas assim, que eu vejo, assim, que muitos empreendedores fazem é colocar, vamos dizer assim, a dor da venda com um vendedor apenas, né? Um vendedor fazer todo o processo, um executivo de contas fazer todo o processo, né? Então, hoje, como a gente está nesse momento e falando exatamente até com receita previsível, a gente vê que esse processo ele tem que ser dividido, né? Porque, assim, pensa comigo, assim, hoje você deixar, vamos dizer assim, um trabalho que é basicamente, assim, com custo baixo, alocado com, por exemplo, um profissional que tem um custo mais elevado, né? Então, assim, até tem um livro que eu indico ali, que é o Receita Previsível, né, que é do Aaron Ross, né, que é o cara que ele aplicou a metodologia da Receita Previsível para Salesforce, né? Você já ouviu falar dessa uma ferramenta aí que tem nos Estados Unidos, né, para a equipe de vendas. E isso ele conseguiu transformar uma empresa que tinha, né, um faturamento X, o cara levou a mais de 100 milhões, né, faturamento, aplicando receita previsível, aplicando uma metodologia, né. Então ele conseguiu identificar que o processo de venda ele não era muito eficiente se colocasse na mão de um profissional apenas, né, que é um executivo de contas. Que sim, essa parte de vendas precisaria ser dividida, né, a parte da prospecção, a parte do fechamento e a parte vamos dizer assim, que hoje a gente fala muito de pós-venda, né? Mas Sim. assim, na receita previsível a gente chama de farm, né? Que é o account manager, o cara que vai cuidar de toda essa experiência do cliente, né? Então Sim. isso, hoje assim, a gente vê que faz muito sentido, sabe, trabalhar com essa forma. Porque você consegue ter previsibilidade dentro da tua rotina de comercial, né? Tua rotina de vendas, né? Então, isso você consegue entender quantas ligações eu preciso fazer. Eles não falam ligações, eles falam de cold calling 2.0, né? O Ah,
nome diferente ali, né? Sim. Porque assim, eles acreditam que a ligação fria, né, que é o cold calling apenas, ela não é eficiente. Vamos ser realistas, né? Então hoje, dificilmente a gente atende o telefone hoje. Uhum. Então existe um processo certo para que a gente consiga entrar dentro das empresas, né? Sim. E aí a gente volta em alguns passos, né? E isso aí muitas vezes é doloroso para quem está empreendendo, e parece que é simples, mas na realidade muitas vezes é a chave para que a gente consiga construir tudo isso, né? Que é o que a gente chama de definir o seu ICP, né? Que Uhum. é a definição do seu cliente ideal, né? Então hoje assim muitas empresas, e eu te falo que isso, identificar esse cliente ideal não é uma tarefa fácil, né? Ele parece que é simples, né? Mas ele Sim. é muito difícil, principalmente quando o empreendedor ele já tem uma jornada, né? Por exemplo, a empresa já tem 10, 15 anos, né? Ele é muito mais difícil, porém ele tem muito mais dados para definir esse ICP, né? Então, com isso, tende a ser um pouco, vamos dizer assim, você tem informações para definir esse Sim. ICP. Mas eu te digo assim, que sem sombra de dúvidas que é a forma, vamos dizer assim, a mais correta para você iniciar um processo de venda previsível, né? Primeiro definindo o seu ICP, depois Sim. adotando uma metodologia para que você consiga conectar com esse cliente e fazer com que ele tenha muito mais, identifique muito mais oportunidades, ao invés de ir bem na louca, assim, que é a coisa que a gente não Sim. indica, entrando em contato com a empresa, puxa, olhando o site apenas. Não, você tem que fazer um processo bem planejado, definindo o ICP, que é o ID Customer Profile, né, que é essa sigla, né, do ICP, que é a definição do cliente ideal, e mapear essas dores, mapear essas necessidades, o porquê que ele vai comprar aquilo, e principalmente pensar assim, qual que é o problema que a minha empresa resolve hoje, né? Então não é Uhum. apenas, eu acho que isso daí é a principal palavra, né? Que parece que é simples, mas não é simplório, né? É definir Sim. e fazer sempre essa pergunta, qual que é o problema que a minha empresa é, até me perdi Resolver. aqui, resolve, né? Sim, sim, sim. É importante, até porque é que nem a gente tá falando, é um relacionamento, é uma coisa que você tem que ter pensado o que vai fazer. Não adianta você ter um produto muito bem definido, muito bem desenvolvido, um serviço que você presta muito bem e não ter uma boa forma de prospecção, o cuidado com o cliente, né? Até vou citar aqui um exemplo de mecânica de automóveis. Às vezes a gente vai, leva o carro, o cara resolve um problema, daí estraga o outro, daí você volta lá e fala, pô, e aí? Né? O que você fez com o meu carro? E tipo assim, e você vê que tem muito, acontece muito, claro, tem as suas exceções, mas acontece muito da gente ver esse tipo de venda que o cara fala, ó, tô aqui resolvendo um problema para você temporário e depois isso aqui eu não quero saber mais de você, né? Tipo, isso em várias, qualquer área tem isso, né? Tanto pro lado positivo quanto pro negativo. Então, a gente que tem um negócio, a gente que quer, vai vender um produto, ou até se promover, eu imagino, a gente precisa pensar, né, no que eu estou resolvendo, qual, que nem você falou, até o público, né, quais são as necessidades desse público, como que ele se comporta, o que ele gosta, o que ele não gosta, e ter uma proximidade com esse cliente, né? É Sim. bem, Fazer a lição de casa, né, Renan? Tem que fazer a lição sim, de casa, então o empreendedor, ele precisa pensar constantemente qual que é o problema que a gente resolve, qual que é o cliente ideal. Lembrando, uma coisa importante, que uma empresa não tem só um cliente ideal, né? Então é importante você mapear alguns, até dois ou três. Eu sempre falo assim, se você está definindo muito ICP é porque de repente você está perdendo o foco, né? Então, assim, sim. tem até uma adequação para ser feita, né? Uhum. E é isso, assim, né? Essa forma que a gente pensa, assim, então na RM9 a gente tem, o nosso processo funciona muito assim, quando surge uma oportunidade, e são dois pilares, né? Primeiro a gente se concentra muito no produto que nós vendemos, né? E a gente se concentra extremamente em vender o melhor produto e entregar valor para o cliente, né? Qual que é a melhor forma que a gente entrega esse valor, né? E, naturalmente, aí surgem as indicações, né? Eu te falo que indicação é é a melhor coisa que tem, né? Porque quando Sim, vem, a taxa de conversão de uma indicação ela é muito maior e o esforço é muito menor.
Então, uma das coisas que eu falo é, assim, empreendedor, ou você que está começando, você tem que ser a Apple do teu mercado, né? A, a, Sim. con- a controvérsia, tem gente que gosta mais da Samsung e de outras, né, ou Sim. da Nós Android, somos mas Apple assim, você tem que lovers. tentar ser o número um do seu mercado, né, para você conseguir ser relevante mesmo. E aí Sim. a indicação vem. Então a taxa de conversão de uma indicação ela é muito maior, né? Então esse é um ponto assim, é um pilar que nós temos. O outro é fazer um diagnóstico muito bem feito assim do cliente assim, para identificar assim, puxa, o que ele precisa. E eu sempre faço uma analogia do médico assim, às vezes você vai lá no médico, lá você está com uma dor de cabeça e você acredita que você só tomando um remédio para dor de cabeça já vai curar, né? Mas Sim. muitas vezes poxa, você comeu alguma coisa que está te fazendo mal e isso está resultando uma dor de cabeça. Então, no nosso mercado, ele é como se fosse a mesma coisa, muito parecido, porque assim, às vezes a pessoa vem com a dor de venda, né? Todo mundo tem essa dor de venda. Puxa, eu não eu Sim. preciso vender, né? Contrata lá uma empresa de propaganda, publicidade, de growth marketing, enfim, N nomes aí, né? E fala assim, puxa, estou precisando vender, eu quero fazer alguma campanha no Google, campanha no Face, e esquece de investigar, né? Então, o nosso processo, né, quanto empresa, é justamente fazer esse diagnóstico bem feito, para até levar para o cliente identificar assim, puxa, será que se eu de repente fazer uma campanha de tráfego pago não vai criar um problema muito maior para a tua empresa? Ou será que de repente você não precisa dar uma olhada no seu site, está um pouquinho lento, não está dando uma experiência boa para o cliente? Ou se não, está tudo certo essas frentes, você precisa só conectar em outra forma, né? De repente é mais um Sim. pós-venda, de repente é mais uma outra abordagem que você precisa, de repente você está chegando o teu vendedor não está dando continuidade no processo, ele está interrompendo. Então, assim, muito do nosso processo primeiro é diagnosticar muito bem. Então a gente Sim. faz um diagnóstico, a gente, quando apresenta uma proposta, a gente apresenta um plano de ação, né? E isso, Sim. claro, hoje é possível porque a gente consegue também, a gente tem muitas ferramentas que nos apoiam, então a gente consegue identificar também exatamente as métricas, né? Os números que eles nos trazem, e isso faz com que a gente tenha uma tomada de decisão mais assertiva, né? Porque antigamente era uma tomada de decisão muito mais no achismo, ou mais no Uhum. feeling, né? E hoje, com Sim. essas ferramentas que nós temos, a gente consegue tomar uma decisão muito mais embasada, né? Sim, e o legal da ferramenta é que ela já tem muita coisa pronta, já tem muita informação que às vezes você não precisa desenvolver coisas do zero, né? Já tem uma ferramenta que já pensa para você, já começa a colocar dados que possam te ajudar ali para atender o cliente, tudo, tanto o cliente, o teu como agência e o cliente final dele. Então, é legal a gente pensar que tem muita solução que a gente pode usar, que a gente não precisa ficar criando roda, ficar criando, né, inovando aí tanto no mercado, porque tem ferramenta que a gente já pode se apoiar, né, e que são coisas que vão ajudando a construir a gente. Então, legal. Até o que você falou de indicação, só uma consideração rápida. Eu vejo como a melhor forma de vender é com indicação, né? O cliente já chega Sim. pronto, já chega, não, quero comprar, só onde que eu assino? Então, se você É, faz a venda legal, você presta um bom serviço, você consequentemente vai ter essa indicação, né? A pessoa vai passar para frente, vai falar, ó, conhece o produto desse cara porque ele é bom. sim, não, nada supera a boa indicação, né? Ela Sim, é mil vezes melhor, né? sim, E outra coisa assim que a gente identifica, né, alguns profissionais de vendas, e eu passei por esse processo muitas vezes nessa jornada de aprendizado, né, é que a gente tem um entendimento, né? Eu acho que hoje talvez não, né? Mas assim, eu já vi muito isso acontecer na hora da pessoa ir para a venda, ela querer falar mais do que a pessoa que está querendo comprar. Então, isso aí eu vejo que é um dos erros muito básicos, né? Mas que ainda acontece, né? Então, às vezes o cara na ânsia de falar assim, puxa, eu preciso terminar essa minha apresentação aqui, e muitas vezes você consegue identificar qual que é o problema do cliente, assim, em 3 perguntas, né? Muito simples. Então, eu sempre falo, assim, que é um exercício o profissional que está ali para fazer o fechamento da venda, que
está ali no front com o cliente, é um exercício de você escutar mais do que falar, né? Escutar Sim. muito e saber fazer as perguntas certas, né? Até mesmo perguntar assim, onde que dói, né? O que está Sim. acontecendo? Como que é o teu processo Até, comercial? sim, até porque às vezes o cliente acha que o problema dele está em uma coisa específica e a gente, fazendo esse atendimento mais planejado, a gente consegue identificar que tem outras coisas que podem estar influenciando. Então, por isso que é que nem você falou, tem que saber ouvir, pegar o cliente e falar, tá, qual que é a tua história? O que que você precisa resolver? Daí a gente faz um diagnóstico, faz o levantamento e ali consegue entregar algumas soluções. Mas é essa dinâmica. E é um exercício assim que eu vejo que, principalmente quem está começando, a gente tem muitos paradigmas, né? Pensando assim, puxa, eu tenho que ir lá, tenho que dar um show, tenho que falar tudo que tem que ser dito, tem que falar sobre todos os serviços que uma empresa oferece. E não, você Sim. tem que chegar lá e tentar extrair. Claro que tem perfis de clientes que são um pouco mais fechados, né? E aí aí tem outras técnicas, né? Tem até um outro livro ali que eu indico, que é o Spin Selling. Então, isso é mais focado em técnicas de vendas, né? É, ele mostra algumas técnicas dos anos 80, 90, mas que pasma, que ainda funciona, e funciona muito bem. E ele desmistifica muitas coisas, né? Que você, puxa, tem que falar mais, tem que convencer. E na realidade, assim, hoje você tem que ter, o vendedor tem que ser técnico, ele tem que entender do negócio. Eu te Sim. falo assim que uma experiência pessoal mesmo, hoje o que me ajuda foi ter passado por vários departamentos dentro da área que eu atuo, né, que é a área de propaganda. Então, não só passado como coordenador, supervisor, mas passado como analista mesmo, a pessoa Sim. colocava a mão na massa. Então, isso fez com que eu tivesse um entendimento maior de todo esse cenário, né? E automaticamente é aumentado o repertório. Então, Sim. isso, quando a gente vai para frente do cliente, você está muito mais preparado, né? Do que você, de repente, fazer só um treinamento ali de 30 dias, 40, 60 dias, né? Então hoje eu vejo assim que a venda ela é muito mais técnica do que emocional. Claro, a compra ela é emocional, né? Mas assim, para Sim. você conseguir ser relevante para o cliente, ele precisa de abordagens muito mais técnicas. Você precisa de um Sim. entendimento muito mais profundo Até para ele confiar, né, daquele no teu mercado. argumento. Exatamente. E na minha experiência, o que me ajudou bastante foi ter participado, assim, foi ter layoutado, foi ter feito planejamento, Sim. fazendo tráfego pago, entre outras coisas que a gente acaba fazendo, né? Eu Sim. acabei fazendo nessa minha jornada. É que você conhece o processo inteiro, né? Até fica mais fácil de você imaginar como trabalhar em cada departamento, né? Sim, Até quem trabalha com produto e serviço, é legal estudar, que nem o Luiz ali falou, estudar muito bem teu produto, mas estuda também o processo, estuda exatamente. cada área, cada departamento que passa, até se for um fornecedor, procura entender como que funciona, como eu posso agregar, né, aí dentro. Porque o meu conhecimento pode agregar ali, mas só que extrair como funciona para mim, para eu poder fazer a venda, vai ser muito mais interessante. Vai ser a venda técnica, você vai entender o processo, você vai conseguir argumentar de cabo a rabo, né, ali dentro. Ah, sim, com certeza, com certeza. E como a gente faz um planejamento de prospecção? Por onde a gente começa? Começa com ICP mesmo, né? Primeiro, assim, Uhum. acho que fazendo essa pergunta que eu te falei, né? Qual que é o problema que a minha empresa resolve? É isso, deixar bem claro. E aí depois fazer traçar esse ICP, que é o perfil do cliente ideal. Identificando esse perfil do cliente ideal, aí você tem um processo bacana por exemplo, eu hoje vendendo o B2B, eu acredito que é mais assertivo para nossa área, Uhum. a metodologia da receita previsível, né? Que a gente consegue, que existe tanto o inbound e o outbound, né? Então, a receita previsível fala mais de outbound. Então, quem não está familiarizado com essa metodologia, é uma metodologia que você vai atrás do cliente. Então, se fosse para fazer uma analogia assim, né? Uma é você jogar a rede para vir vários peixes, né? Então, pode vir de tudo, né? Pode vir alga, peixe e tudo mais, né? E o outro, o outbound, que é o que nós aplicamos hoje, ele é uma caça com arpão, né? Você vai no fundo do mar, você identifica o peixe e você vai até ele.
Então, assim, ele não é uma prospecção muito rápida, né? E eu te falo, assim, as duas coisas têm que acontecer, né? Se hoje, se a tua empresa conseguir ter esses dois pilares, tanto do inbound quanto do outbound, Uhum. é excelente, né? Porque uma coisa complementa a outra. Mas, Sim, assim, de assertividade, só que uma é volume e outra é assertividade, né? Então, assim, sim. no inbound você vai coletar muitas coisas, muitas informações, e aí você vai ter que trabalhar para qualificar aquelas oportunidades até fazer a parte do fechamento. Uhum. Agora, no outbound, você vai à caça mesmo. Você consegue identificar qual que é aquele mercado que você quer. Primeiro, aquela pergunta, né? Será que você é relevante naquele mercado que eu quero entrar? Puxa, você já consegui suprir alguma necessidade dentro daquele mercado. Legal. Qual que é o perfil, qual que é o faturamento que eu quero, que está dentro do meu trabalho aqui, né? Qual que é o faturamento ideal para a minha operação? Então você vai ter que fazer uma série de perguntas, eu acho que depois vale a pena eu deixar um link ali, ou passar Claro. para você um passo a passo, que eu acho que isso é um exercício bem legal, assim, né? Show. E aí depois definindo esse CP, daí, eu acho que falei desse outbound e inbound, né? Sim. E aí, nesse do outbound, você tem que exatamente faz um raio-x ali do cliente, puxa, esse é o perfil de cliente ideal que nós queremos. Aí, nessa metodologia que nós aplicamos, ao invés de você entrar em contato lá e falar, puxa, eu quero falar com aquele gestor, tal, aquele CEO lá, tal, você começa fazendo uma abordagem com as pessoas que são mais próximas, né? Então, você não faz já uma Uhum. abordagem direta. Então você faz uma abordagem mais próxima e por e-mail, né? Não precisa. Então me pasme, muita gente acha assim, puxa, e-mail marketing morreu. O que morreu é aquela forma antiga de se fazer, né? Mas assim, Sim. se for interessante para você, você vai abrir aquele e-mail. Se você se conectar com aquela mensagem, você vai abrir. Então eu falo assim que as coisas, as ferramentas são as mesmas. O que difere é a forma que você vai utilizar elas, né? E aí, nessa metodologia, a gente entra em contato via e-mail mesmo com uma pessoa, ou com um influenciador, ou com um decisor de segundo nível ali, né? E aí, quando você faz uma ligação direta com a pessoa responsável da empresa, você Uhum. já tem uma conexão, já não é um primeiro contato. Você já tem como fazer uma referência, né? Então, isso Sim. daí a gente sabe que daí tem uma forma, uma abertura muito mais assim, já não é um cold calling, né? Já tem uma conexão ali próxima ali com essa pessoa, porque você já usa uma outra pessoa como referência, entende? Sim, sim. Então, desse processo, então, eu estou resumindo, claro que a metodologia ela é mais ampla, né? Mas Uhum. assim, definindo o SP, primeiro tem que construir essas listas, né, para você entrar em contato Uhum. com essas empresas, e aí é e-mail. Depois do e-mail, então, tem um profissional que faz essa parte, que é essencial para fazer essa parte, que chama-se SDR ou prospector, né? Não sei se você já ouviu falar Uhum. dessa terminologia, mas Sim. SDR são pessoas que são 100% focadas na prospecção de clientes, né? Uhum. Então, voltando, né, como eu falei, é um erro pensar que hoje um profissional vai fazer todo esse processo, porque você acaba colocando um profissional muito caro, né, um executivo de contas, para fazer um processo de envio de e-mails, né? Sendo que hoje e por experiência, o executivo de contas detesta ficar entrando em contato, ligando, né? Não, não é. Sim. O executivo de contas gosta de fechar, gosta de Sim. colocar, gosta de fechar negócios, né? Então, assim, então esse processo, ele precisa de 3 pessoas, né? Para você construir esse processo, que é primeiro definir o seu cliente ideal, depois é construir essas listas por meio de um profissional chamado SDR, ou profissional de pré-vendas, ou prospector, né, que você encontra essas terminologias no mercado, e esses profissionais eles vão ficar dedicados 100% na prospecção. Só que eles não vão prospectar qualquer cliente, eles vão prospectar clientes que fazem parte do teu cliente ideal. E Sim. aí que eles vão construindo essa lista, e ao construir essa lista, eles vão começar a enviar, né? Então, hoje tem uma taxa de conversão que está em torno de 7 a 10% dentro desse processo, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa vai lá, mandou 100 e-mails por dia, automaticamente ela vai ter um percentual de resposta,
essa resposta, esse profissional de pré-venda, ele entra em contato, ele qualifica, né, para depois passar para o executivo de contas. Então, o executivo de contas ele exerce um outro papel que chama-se ou executivo de contas ou closer, né, que a gente chama dentro dessa metodologia, que é um profissional, sim, que ele aí vai parar, ele vai identificar, que ele já foi, esse lead já foi qualificado, né? E aí que ele vai entrar em contato com o discurso, diagnosticar melhor qual que é a dor dele, o que a empresa precisa, para depois, claro, tudo conduzindo para o fechamento. Depois que ele fechou, não é ele que vai dar continuidade no processo. Aí tem o executivo, daí tem o gerente de contas, né, que é ele que daí vai cuidar de todo o processo, de toda a experiência do cliente para dar essa continuidade. E é assim que forma, assim, essa é uma forma resumida de falar um pouco sobre a receita previsível, né? Que é o que você tendo um profissional 100% dedicado na prospecção, um 100% dedicado no fechamento e um 100% dedicado na experiência do cliente. Sim. E cada um é especialista ali numa ação, né? Sim, Um vai saber exatamente o que precisa ser feito. Não, perfeito. exatamente. E do pós-venda, o que você daria de dica, assim, como a pessoa pode estar agindo, quais são os passos, o que ela tem que se atentar no pós-venda? Olha, aí já são muitas coisas, né? Mas assim, com base na experiência que nós temos aqui, não deixar o teu cliente no vácuo, que a gente chama, né? É ficar próximo, é entender o que ele precisa, se dispor, que muitas, a gente vê assim, acaba acontecendo no dia a dia, às vezes o profissional está com muitas tarefas, muitos trabalhos assim na sua rotina, e aí daí, claro, existem os sabotadores, né? Que às vezes a pessoa acaba sabotando algumas etapas ali, né? Que ela faz tudo aquilo, mas não quer falar com o cliente, às vezes tem medo, né? E na realidade ali é o principal, é você manter esse contato muito próximo com o cliente para você pensar em outras alternativas, né? Porque eu vejo assim que a melhor forma de você conseguir gerar uma boa experiência é estando próximo do cliente, ouvindo, perguntando o que ele precisa, o que funciona, o que não funciona. Porque se você deixar o cliente hoje demandar para você, isso uma que dificilmente vai acontecer, porque o empreendedor, a pessoa do outro lado está lotado de trabalhos, lotado de tarefas, e hoje ele não, muitas vezes assim, é raro às vezes que ele lembra de entrar em contato com a empresa prestadora de serviço, né? Então, assim, o que eu faço, o que nós fazemos, que é vamos dizer assim, o que funciona para nós, e hoje tu fala assim que a gente tem uma taxa de churn muito pequena, né? Então a gente tem clientes já com bastante tempo conosco, e a nossa, vamos dizer assim, nossa receita, né, seria a aproximação. É estar junto, é Sim. entendendo, é responder o WhatsApp sim, é estar em grupo sim, é responder e-mails e por isso que eu falo assim que precisa de um profissional dedicado para fazer isso, né? Então precisa Sim. de pessoas específicas para fazer esse trabalho, porque hoje se você considerar um profissional que faz todas as coisas, uma delas não vai ser bem feita e infelizmente muitas vezes a pessoa principalmente o vendedor que ele vive de metas, né, vive de ganhos sobre remuneração sobre resultado, né, ele vai focar na venda. E outra Sim. perna acaba sendo negligenciada, né? Então, por isso, assim, que eu acredito muito nessa metodologia, é uma forma que você consegue escalar seu negócio e aproveitar o que cada um tem de melhor. Sim. Até essa proximidade é bom estar sempre ali por perto, porque problemas acontecem, né? Às vezes aconteceu algum desgaste, qualquer coisa ali, ou às vezes o produto, enfim, algum problema pode acontecer. E se você está próximo, sendo transparente, sempre ali do lado do cliente, fica muito mais fácil resolver qualquer coisa. Então, essa proximidade é bom para qualquer parte, né? Tanto do começo, que nem você falou, para eu conheço os próximos ali para depois eu conversar com o, o cliente ideal ali, né, com quem eu estou prospectando, até para esse gerenciamento do pós-venda, algum problema precisa resolver, ou uma nova venda, indicação, enfim. Uhum, Eu gosto bastante de pensar nessa questão de proximidade também. É uma coisa que eu gosto de abordar sempre quando eu estou com algum cliente, que a uhum. transparência e proximidade são as coisas que fazem a diferença mesmo. Eu acho que está muito mais assim, como eu falei, assim, o poder hoje, e vendo por outro lado, voltando um pouquinho no assunto, né, de geração de negócios, né, se você me permite,
voltando um Claro. pouco no assunto ali, hoje a gente vê que o poder está na mão do cliente, né? Então, assim, hoje mais do que nunca, né? Então, assim, a gente como empreendedor, a gente só precisa estar disponível, né? E porque cada cliente ele vai ter uma jornada específica. Então, por exemplo, eu há pouco tempo ali comprei algumas coisas, né? Então, hoje o cliente acaba escolhendo qual que é o canal que vai fazer mais sentido para ele fazer essa conexão. Então, eu Uhum. fiz algumas pesquisas, né? Eu li alguns depoimentos, eu li blog, eu li alguns vídeos. Então, a jornada ela é complexa mesmo, né? Então, por Sim. isso que é um importante, assim, a empresa, o profissional está no maior número de canal possível e falando de uma forma bem coerente, né? Passando todo aquele discurso de uma forma coerente para que ele consiga, numa determinada fase, ele dizer assim, puxa, eu agora faz sentido para mim fazer essa compra, está no meu momento. Aí ele Uhum. toma ação. Então é importante você estar presente em vários canais, é importante você não só estar presente, mas ser realmente pessoas Sim. ativas e gerar conteúdos relevantes, né? E no meio de todo esse processo eu vejo assim que hoje conteúdo é o que mais tem por aí, né? Então, assim, o que eu vejo, assim, que muitas vezes a pessoa, as empresas, principalmente até os profissionais que estão nessa área, nessa parte do front, tá faltando ação, né? Então, assim, hoje nunca se ouve tanto conteúdo, antigamente era assim, puxa, quem tinha informação tinha poder, né? Hoje eu Sim. acredito muito que informação já é commodity, né? Hoje o que faz a diferença é a pessoa agir mesmo. Então Sim. eu vejo muito que a gente está num momento assim que, puxa, você consegue fazer tudo, até desde aplicar uma metodologia como essa, até de repente descobrir outras formas de fazer, né? E eu sempre Sim. falo assim, puxa, o cara precisa começar, né? Não precisa nem sempre pensar, puxa, tem que estar perfeitinho o processo para começar a rodar isso, né? Então, igual o nosso amigo Zuckerberg fala, né? Às vezes é melhor feito do que perfeito, né? Não que não Sim. seja pessoas que criteriosas, né? Mas é que realmente a gente vê que o sucesso está no agir, né? E Sim. agora eu tava assistindo uma live antes de começar a nossa aqui, né? E aí eu vi Sim. uma coisa bem interessante ali que diz assim, que quando você está, vamos dizer, você está dentro do carro, teu carro estragou, né? E você, de repente, enquanto você estiver xingando ali, parece que não vai acontecer nada. Mas se você sair do teu carro e você mesmo começar a empurrar, vão aparecer várias pessoas para te ajudar. Então é ação, né? Mais uma vez, assim, reforçar o poder da ação, que você tem que ir para cima, tem que fazer acontecer mesmo, colocar em prática, pensar nas 5 coisas. Ah, poxa, vou começar nas 5 coisas aqui, o que eu posso fazer de diferente, como que eu posso inovar no meu mercado, como eu posso colocar essa metodologia para funcionar. E aí, e outra, uma coisa assim que eu vi bastante, assim, por exemplo, o CEO é o principal responsável pela venda, cara. Então, o CEO da empresa é o cara que tem que puxar no braço todo mundo. Então, Sim. enquanto ele pensa assim, puxa, eu vou contratar um comercial para fazer esse trabalho, enquanto ele terceirizar essa responsabilidade, a gente vê que dificilmente a taxa de insucesso é muito grande. Então ele tem que internalizar e falar assim, puxa, eu vou puxar a Sim. carroça ali e vão ter pessoas para me ajudar. Então eu sempre falo assim que o CEO é o principal responsável por vender a empresa, né? É o cara que tem que Sim. mais saber vender, o principal, né? Principal vendedor. O principal vendedor. Show. Ah, legal. Pessoal, tem alguma pergunta, alguma coisa que queira contribuir com a gente? O Luiz falou, não podemos transformar o cliente em paciente. É verdade, deixar o cliente ali no, esperando, 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 não, É, não dá nenhum resultado, nem para ele, nem para você. sim. Legal. Deixa eu ver mais alguém. Então, só vou passar um pouco aqui do que eu absorvi, você me diz se você complementa aí, enfim. É bom a gente se perguntar, né, o que eu posso resolver, como eu posso resolver, ou criar essas perguntas para que a gente consiga extrair respostas, obviamente. Criar um processo, mesmo que o negócio for pequeno, um produto, às vezes simples, que você vai vender, pense em como você pode se desenvolver ali dentro, como você pode crescer, chegar até o teu cliente e ter proximidade.
né? Ser próximo, resolver de fato o problema do cliente, mas também estar ali enfim, para ter essa proximidade, para contar sobre o produto, para às vezes falar sobre o mercado, uma coisa que não tem nada a ver com o teu produto, mas estar ali junto, né? É uma parceria, não é só um compra e venda, é uma parceria de cliente e vendedor. Exatamente, é uma jornada que a gente chama, né? É uma Perfeito. jornada que tem que ter envolvimento, aliás, tem que estar comprometido, não só envolvido, né? Sim, sim. Ah, E aí legal. é dessa forma que a gente pensa aqui também. Perfeito. Cara, eu achei muito produtivo a nossa conversa. Acho que o pessoal também gostou aí. Mas Bastante manda mais gente. pergunta aí, pessoal. Pode mandar pergunta aí. É tudo Fica mais ou mais menos legal como se todo mundo um. participar, né? Com certeza. Senão você fica falando aqui, né? E aí? Até se alguém E tiver o que alguma mais? dificuldade, né? Que mais, Renan? Manda uma pergunta aí. Eu mandar uma pergunta para você? Manda aí. Que... Eu Tá. separei algumas coisas. Vamos ver se eu. Tem gente saindo, enfim, dando um jeito com essa pandemia, né? Que saiu da empresa e tal, tá Aham. tendo que criar um produto. Às vezes é ter que fazer uma coisa em casa para poder vender, enfim, se virar. Como fazer isso? Como eu fazer um planejamento de venda em cima de uma coisa que eu nem, um produto que eu nem tenho? Como eu me desenvolvo aí dentro? Ah, bom, a gente volta naquela máxima, né? Qual que é a dor que você vai resolver, né? Uhum. Então, deixar bem claro. Acho que tudo volta nisso, assim. Porque senão a gente vai acabar, puxa, eu vou fazer isso. E aí depois você vai identificar se existe um mercado para esse determinada solução que você criou, né? Então, primeira coisa, assim, cara, acho que assim, é muito escutar o cliente, entender as necessidades, estudar o mercado que você quer atuar e ver se, de fato, assim, o que você tem para oferecer ele resolve alguma dor ou se é só mais o mesmo, né? E eu sempre falo, você tem que, quando você entrar no mercado, pense em inovar em alguma coisa, não precisa ser uma inovação extraordinária, né? Mas assim, puxa, eu vou Sim. entrar, identifiquei uma dor que é latente, já tem algumas as empresas oferecendo isso, mas eu vou ser diferente nesse aspecto aqui. Então, são Uhum. pequenas inovações que são importantes e que muitas vezes é percebido pelo cliente, né? E lembrando que o cara é abordado de diversas formas, com várias empresas, Sim. conforme o tamanho da empresa, tem muito mais pessoas entrando em contato com eles, então ele vai conseguir perceber se é uma pequena diferenciação, uma pequena inovação que você faz dentro do teu modelo de negócio. Sim. Por Então que eu que te o cliente falo vai se assim que lembrar de você? então hoje eu sempre falo assim que hoje a gente está num cenário maravilhoso para empreender. Falo assim Uhum. que hoje nunca houve tanta dor latente quanto a gente vê hoje, né? Então, Sim. principalmente a gente que trabalha nessa área de digital, né? Então, hoje é muito mais claro, né? A pessoa ontem estava com a porta aberta ali na loja, estava na 15 de novembro lá vendendo um monte, e hoje o cara foi obrigado a parar, a diminuir o horário de trabalho, né? Sim. Então, nesse processo ali, o que que aconteceu? O cara teve que se reinventar, né? Teve que digitalizar seu negócio. E aí que a gente fala assim, puxa, muitas vezes estão usando ferramentas que já estavam disponíveis há 7 anos, há Uhum. 3, 4 anos, né? Sim. Então, e hoje ela aproveitou melhor essa ferramenta. Então, tipo, o que que mudou, né? Pô, a ferramenta sempre teve aí, mas eu sei que às vezes a gente acaba ficando numa estagnado, né? Acaba ficando ali, ó, fazendo mais no mesmo. Então, e aí, com base nisso, assim, muitas empresas acabaram tendo problema, assim, em entender, assim, puxa, como que a gente pode transformar o nosso negócio, como que a gente pode digitalizar. Então, Sim. ali são várias dores aparecendo, né? Vários problemas aparecendo. E eu sempre falo, assim, que o vendedor, ele não vende solução, cara, ele resolve problema. Então, Uhum. você tem que identificar. Então, quanto mais problema que tem, é melhor. Você consegue conectar o que você tem de melhor para resolver esse tipo de problema. Show. Olha lá, Incensos Matura. Vocês estão falando de cliente final. E quando é intermediário? No que sentido, assim, não entendi a pergunta. Manda mais uma aí, Matura.
Se quiser ir por Ah, conta da tá. conta aqui, daí Ali, entra ó. no... Não, entendi ali. Entendi. Conseguiu? Beleza. No caso, é quando é B2B, né? Quando é B2B, que eu imagino que deve ser o intermediário ali, né? Quando é B2B, ele funciona nessa metodologia que eu te falei, que é receita previsível, né? Então, você tem que, primeiro, você tem que decidir. Uma metodologia, ela não funciona para outra, né? Então, precisa ter um processo muito, muito claro para atender cliente final e um processo muito claro para atender o cliente intermediário ou B2B, porque são abordagens diferentes, são necessidades diferentes, dores diferentes. Então, um está pensando em comprar para suprir, para aproveitar o produto. Puxa, eu quero deixar minha casa cheirosa. Eu vi que matou incensos ali, né? Quero deixar meu ambiente mais aromatizado, né? Enfim, e outro está pensando, a dor do outro é assim, puxa, eu quero comprar porque eu quero revender. Então, a minha dor é mais assim, tá mais na compra por conta da margem de lucro Sim. do que especificamente relacionada ao quão bom é o produto, quão bem-estar ele vai me gerar. Então, por isso que eu falo assim que tem que ser metodologias diferentes. O cliente final, ele tem uma dor, ele tem uma visão, e o cliente B2B, que nós chamamos, ele tem outras necessidades, que é mais assim, como que eu vou conseguir comprar para revender, como que eu vou escalar, e depois, de repente ele tem outras dores. E caso esse cliente não queira me vender mais, como que eu faço para desenvolver um outro fornecedor? Então é por isso que eu sempre falo, assim, são coisas diferentes mesmo. Precisa criar uma metodologia para cliente final e cliente intermediário, e o cliente intermediário a gente, definindo o ICP, né, a gente consegue identificar quais as dores que ele tem e aí se apresentar com uma possível solução para esses problemas. Perfeito. Eu gostei aqui que o Kunta perguntou quais são as atividades que uma empresa precisa ter em 2020. Só que eu acho que isso daria bastante conteúdo. O que que vocês acham da gente, de fazer uma próxima e a gente abordar justamente sobre isso, atividades que uma empresa precisa ter em 2020, até quem sabe 2021. É, é verdade. Eu já está no Concordam? horário? Como é que está aí, Renan? Já Eu tá nem sei quase quanto encerrando. tempo a Seria gente muito ficou. boa, né? Quanto tempo a gente ficou aí online? 50 minutos. Eu não sei como ver aqui, para ser sincero, mas marcando É. aqui agora é 9h52, agendado para as Ah, 9, para as 9 horas. legal, legal. Maravilha. Não, perfeito. Então vamos já para o encerramento aqui, para a gente abrir o tema também para outras próximas lives. Ah, sim. Beleza? Romero, muito obrigado, cara. Eu achei que o conteúdo foi excelente. E claro, aqui que a gente falou de empresas grandes, também tem processo para empresas pequenas, para um microempreendedor ali, que ele também pode seguir processos. Por que não, né? Criar um plano para o negócio dele, enfim, pensar realmente como empresa e não só como resolver um meu problema temporário de venda. É pensar no Uhum. processo, alguma coisa legal ali. Agradeço demais você ter aceito o convite. É um assunto que faz muita relevância e muito sentido para muita gente aí. Bom, obrigado mais uma vez pelo convite, espero ter passado um pouco de conhecimento, né? Olha que o Renan conseguiu uma coisa rara, que fazer eu fazer uma live, né? Fazer eu falar, que olha, Sim, que é algo que já faz tempo que está fazendo esse convite, então, sim. obrigado mais uma vez por isso e, bom, fico aí à disposição para caso quem queira conhecer um pouco mais sobre esse processo, quem queira entender um pouco mais como funciona e aplicar essa metodologia para B2B, eu fico à disposição também. Então, depois, Como te deixar meus encontrar? contatos aí. Oi? Como que a gente pode fazer para te encontrar aí? Ah, pode ou seguir no Insta, acho que aparece aí, né, o meu Insta aí na live. Parece, mas eu vou fazer o post da live gravada, eu vou te marcar ali. É Isso, Krishnotsava. pode. Eu já gravei, eu achei super fácil, né? Escrever isso é tranquilo. Facinho, né? O RM9 Assim, Brasil, né? então. Não, marco daí você, a agência, e quem precisar, qualquer coisa, chama o Romero lá. Ele É vai isso dar uma aí. mão, com certeza ele vai responder. Ó, ele falou proximidade, então ele vai estar próximo também. Não, vou responder lá, pode mandar problemas para nós que a gente está aqui pronto para resolver. Fechou, então. Valeu, Romero. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado por estar até agora aí na live. Foi muito bom conversar com vocês. Um abraço aí, Renan. Valeu.
Falou, até mais. Tchau, tchau.